Então vamos lá, pessoal, a gente... Deixa eu só... Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou estar falando sobre indicadores financeiros para a sua corretora de plano de saúde, né? Só fechar isso aqui, então... Vamos lá. Vou estar falando alguns indicadores financeiros para a sua corretora de plano de saúde crescer todo ano, né? E crescer é algo extremamente fundamental e possível para qualquer empresa. A gente só o que vê hoje em dia, empresas como o Uber, o WhatsApp e o Instagram, eles realmente vêm crescendo continuamente. E um fator que faz com que eles cresçam é tomar decisões com base em números. Crescer é um processo que você deve ter na sua empresa, você tem que ter essa mentalidade. E o objetivo desse webinar é apresentar indicadores financeiros que lhe ajudarão a tomar decisões com foco no crescimento, né, no crescimento da sua corretora, né. E tem uma frase de Peter Drucker, que é o pai da administração, que eu gosto muito, que é: nenhuma empresa é melhor do que o seu administrador permite. O que ele quer dizer com isso? É que, tipo, que se você quer realmente fazer a sua empresa, o que faz realmente a sua empresa crescer é a mentalidade do dono. Então, se você quer que a sua corretora cresça, você tem que ter essa mentalidade de crescimento, né? E pensar em formas realmente de crescer, porque se você não quiser isso, quem é que vai querer por você? Ninguém vai querer isso por você. E você deve estar se perguntando: poxa, mas quem é você para estar falando sobre indicadores financeiros, sobre crescimento, como fazer minha corretora crescer, né? Eu vou me apresentar um pouco. Meu nome é Vicente Paulo, né? Vicente Paulo Pinheiro Filho, eu gosto mais de colocar o Vicente Pinheiro. Eu sou fundador da Bant, uma empresa de geração de leads no segmento de seguro e plano de saúde, né? Nós já ajudamos a mais de 150 clientes pelo Brasil a aumentar suas vendas, e do ano passado para cá a gente aumentou nosso faturamento em 156%, que é uma taxa de crescimento excelente. E hoje eu sou, dentro da Bant, sou responsável, tipo assim, por estruturar a empresa para fazer com que ela cresça cada vez mais, né? Então, essa é a minha função, né, da Band, né? E acho que a primeira coisa que você tem que, como indicador, que você deve pensar quando se trata de crescer mesmo, logo meio no início, é definir uma questão de um prolabore para o dono da empresa, ou sócio. Você é o dono, você tem que pensar um prolabore para você. O que é um prolabore, né? É um salário que você determina para você mesmo, tipo, que você vai receber esse valor fixo, né? Não é o que acontece muitas vezes, que as pessoas têm um lucro e pegam todo aquele lucro para isso aí, né? Um dos maiores erros, assim, cometido por algumas empresas aqui em quebra, se você parar para analisar, ou parar para conversar com algum contador, essas empresas quebraram porque o empreendedor não conseguiu, assim, diferenciar a pessoa física da pessoa jurídica, né? Então, uma melhor forma de conseguir realmente fazer essa diferença começando pela definição de um prolabore, né? E o dinheiro que entra no caixa da empresa, o legal de você ter um prolabore é que você vai sobrar dinheiro para entrar para o caixa da empresa, e o dinheiro que entra no caixa da empresa não é seu, não é do empreendedor, não é dos sócios, e sim da empresa. Você não pode gastar o dinheiro que está no caixa da empresa com coisas suas. Esse dinheiro que está no caixa tem que ser reinvestido dentro da própria empresa, né? Isso é outra, como eu falei, crescer é um processo, existe uma certa mentalidade, você tem que entender essa questão da diferença da sua pessoa física para a pessoa jurídica. E eu vou agora, como a definição do prolabore vai fazer a sua corretora crescer todo ano, né? Eu vou fazer algumas projeções explicando aqui o porquê que você deve ter e como isso realmente vai fazer a grande diferença na sua corretora. Aqui eu tenho uma projeção de uma corretora no qual o dono não tem um prolabore e ele retira todo o lucro para ele, né? Aí, no caso, essa corretora, todos os meses ela vai faturar 10 mil, vai gastar 6 e o cara vai ganhar ali seus 4 mil como lucro, né? E essa empresa, ela não vai ter um caixa, porque o dono está tirando todo o lucro da empresa. Então, ela vai continuar sempre nesse estagnada nisso aqui, faturando 10 mil, faturando 10 mil. Ela nunca vai conseguir crescer, porque o dono não permite isso, né? Acho que... E aqui eu tenho uma segunda simulação
No caso, tipo assim, o dono já definiu um prolabore bem baixo, aqui de 2.000, né? E, tipo assim, ele faturou 10.000, gastou 6, aí tirou 2 com prolabore, 2 com 6 fica 8, e lucrou 2, né? E ao longo do ano, no final do ano, ele juntou 14.000 para poder reinvestir na corretora, né? E, tipo, então, o primeiro passo, essa questão, você vê que você já ganha uma flexibilidade de caixa aqui para poder reinvestir na corretora, né? E eu vou agora explicar como vocês realmente podem usar esse lucro aqui, já que esse dinheiro não está sendo mais do empreendedor, e sim da empresa, para fazer a sua corretora crescer, né? O segundo ponto a ser, assim, como indicador que eu gosto de utilizar muito, é a questão de você ter uma verba para investir em publicidade, né? Em 2009, quando eu criei o site wapvida.net, eu comecei a ter um relacionamento com alguns vendedores, donos de corretora, né? Percebi que muitos não sabiam como investir dinheiro para gerar mais vendas, né? Não conhecia como utilizar a internet para atrair mais clientes para sua corretora, né? E eu acho que o principal de tudo que eu percebi, eles não tinham um orçamento, não tinham uma verba para investir para gerar mais vendas, né? Tipo, você trabalha com vendas, mas não quer investir para gerar mais vendas, né? Então, investir em publicidade é algo extremamente, assim, se você quer crescer, você tem que fazer. E o que eu recomendo muito é você definir um orçamento fixo, investir, tipo, 15% do seu faturamento, né? Tem uma coisa que eu sou extremamente apaixonado por marketing digital, e uma das coisas, uma frase que eu gosto muito de falar é, tipo assim, que o futuro do marketing digital estão nas métricas, né? Você precisa acompanhar de perto o retorno dos seus investimentos, né? Então, eu vou fazer aqui mais algumas projeções para você ver como você pode aplicar aquele lucrozinho que você teve em publicidade e fazer com que sua corretora cresça, né? Aqui eu tenho um modelo muito otimista da coisa, no qual a corretora começou aqui, ó, vendendo 50 vendas no mês de janeiro, faturou 10.000, presumo que, tipo assim, que cada plano foi aí R$ 200, então ele faturou 2.000, teve como gasto aí 6.000, tirou o Plurabol de 2.000 e lucrou 2. Como, tipo, você vai começar a perceber, entender a importância de você ter um Plurabol e sobrar esse lucro, porque você tem esse dinheiro para investir novamente, né? Então, em fevereiro, como já sobrou 2.000 aqui para ele, de caixa, então ele já pode começar em fevereiro já investindo em publicidade, né? E qual seria o valor interessante para investir em publicidade? Eu gosto muito de trabalhar com 15%, né? Você pega 15% do seu faturamento. No caso, eu botei aqui R$ 1.500, né? Que é 15% de 10.000, né? Então, essa corretora, ela investiu em fevereiro R$ 1.500 em publicidade, e esses 1.500 resultou em 30 vendas a mais do que ele vendia, né? 50 mais 30 dá 80 vendas. Então, ele já aumentou seu faturamento para 16.000, né? Ele aumentou 6.000 referente ao mês de janeiro aqui, né? Seus gastos aumentou por 7.500, eu já botei esse valor aqui, desses 1.500 aqui nos gastos, porque eu acho que você já deve ter nos seus gastos incluso esse percentual que você vai investir em publicidade, ele tirou aqui o Prolabore e sobrou R$ 6.500 de lucro, né? Você viu que, tipo assim, uma diferençazinha que ele fez que ele juntou um dinheirozinho e já pensou em reinvestir em publicidade, tirando ali 15%, e já deu uma grande diferença aqui no orçamento dele, né? Aí, se ele seguir esse modelo, tipo, que era 15% aqui dos 16.000, o que acontece muito também é que a corretora, ela começa a investir, e por mais que ela esteja vendendo, ela vai sempre investir o mesmo valor. Você nunca vai conseguir ter resultados diferentes se você fizer sempre a mesma coisa. Você tem que estar pensando sempre em crescer. Crescer, crescer, crescer. Coloque isso na sua mente. Repita isso várias vezes, né? Eu quero crescer, 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 crescer. Então, já peguei aqui 15% do faturamento aqui de 16.000, que dá 2.400. Então, esse investimento aqui já gerou 128 vendas, né? Ó. Então, o faturamento aqui já aumentou para 25.600. E o gasto aqui de 8.000, que eu coloquei esse valor aqui. Aí está aqui o lucro dele de 15.000. Uma diferença muito grande. Se você continuar nesse ritmo aqui, você vê que os números são excelentes aqui no final do ano, principalmente o lucro dele, que ele tem aqui. Isso é lógico que é um modelo otimista da coisa,
E agora eu vou mostrar um modelo mais pessimista da coisa e que eu gosto mais de trabalhar, que realmente é mais fácil de ser alcançável, né? No caso, eu já comecei a projeção aqui de forma diferente. A projeção que eu fiz nessa tabela é de que eu, tipo assim, se hoje aqui em janeiro a corretora começou as 50 vidas sem realizar nenhum tipo de investimento, então eu penso assim, que tipo assim, a projeção que eu fiz foi que ele vai crescer 10% por mês. Então eu peguei 50 vidas aqui, calculei 10%, que gerou 55 vidas. Para mim poder aumentar essas 5 vidas, ele teve que investir R$ 250, não, que no caso eu coloquei aqui, a diferença dessa projeção que eu acrescentei uma coluna a mais, definindo que ele teve que investir em 55 leads, que no custo de R$ 250, para conseguir gerar essas 5 vidas a mais. Eu acho que é uma coisa alcançável, tipo assim, poxa, mas não parece muita coisa, 5 vidas a mais. Mas se você olhar aqui nessa tabela, de 10 em 10%, no final do ano ele está vendendo 3 vezes a quantidade que ele começou em janeiro, né? Então, se você pensar nisso, que, tipo assim, cada mês eu vou crescer 10%, começando com um valor de investimento baixo mesmo, e vai aumentando aos poucos, o que não pode é, tipo assim, investir R$ 250 e todo mês você sempre investir o mesmo valor. Você vai sempre atingir o mesmo resultado, né? Tipo, a proposta aqui é mostrar números para vocês e ver como vocês realmente podem se planejar para fazer a sua corretora crescer, né? Você criar projeções com base nisso, né? Então, aqui no final de dezembro, aqui ele gerou 143 vendas, teve que investir R$ 4.632,79, que é como se fosse aqui, eu calculei esse valor com base que ele precisou de 1.000 leads para gerar essas 143 vendas, né? Esse é o modelo pessimista da coisa, que ele conseguiu, em 12 meses, vender 3 vezes a quantidade de vendas com esse pensamento, de crescer 10%, né? E investindo em publicidade para atingir esses 10%, né? Você criando projeções em cima disso. Então, eu acho que um exercício legal para vocês é vocês criar essas projeções. Hoje eu vendo tantas vidas, e próximo mês eu quero aumentar 10% das minhas vendas. Quantas leads aqui, quantos leads são, para quem não sabe o que é leads, leads são contatos, eu preciso de 55 contatos, 55 indicações para fechar esses 5 vidas, que eu estou calculando aqui com essa taxa de conversão de 10%. Você recebeu 55 contatos e teve a conversão, 10% de conversão são 5 vendas, né? Então, é isso. E quando você começa a investir em publicidade, e, tipo, começa a vir mais métricas que você deve se preocupar para conseguir ter um retorno sobre o seu investimento, né? E a próxima métrica é a questão do custo de aquisição de cliente, né? Se seu modelo de negócio gira em torno de vendas, e para gerar vendas você já começou a entender que você precisa investir para captar clientes, então, quando você começa a investir em publicidade, você tem que começar a se preocupar com a métrica de custo de aquisição de cliente, que é o que as pessoas chamam de CAC, né? Não adianta você gastar R$ 10.000 em Google AdWords se você não sabe quanto está gastando para atrair cada cliente, quanto está gastando para conseguir realizar cada venda, né? Isso é um número extremamente importante, né? Na hora da tomada de decisões. Como eu mostrei, eu falei que ia mostrar números para vocês que permite vocês tomar decisões e escalar o seu crescimento, né? Então, vamos lá. Então, vamos mais a uma projeção aqui que eu fiz, que a gente vai calcular o custo de aquisição de cliente, né? Pegando aquele exemplo lá que ele já está aqui em fevereiro, ele recebeu 55 leads, o custo de lead é 7,3, ele fechou 5 vendas, que é a taxa de conversão de 10%, né? Na verdade, aqui a taxa de conversão deu 9%, né? E esse investimento saiu de R$ 392 e o custo por venda deu R$ 78,43. Então, eu gastei R$ 78 para realizar uma venda. Se esse plano foi custar R$ 200, mais ou menos, ele vai ter o lucro médio por venda de R$ 121. Eu estou calculando aqui como se cada plano que ele vendeu fosse R$ 200, né? Então, 5 planos a R$ 200, cada um deu R$ 1.000 de faturamento, né? Então, tipo, ter essa base de quanto você está gastando com venda e qual o seu custo por venda e o custo
e o custo por lead são extremamente importantes para saber se você está conseguindo ter um retorno do que você está investindo, né? Então, aqui, realmente, ele está conseguindo obter um lucro interessante. Então, uma coisa legal também de se analisar é a questão da amostragem, né? Tipo, quanto maior a quantidade de lead, maior vai ser a sua amostragem, né? Aqui em julho, a corretora recebeu 336 leads a um custo de R$100, porque quanto maior o nosso plano de lead, vai ser menor o custo aqui, e ele fechou 43 vendas. Com a amostragem maior, com certeza ele vai ter uma taxa de conversão maior, que no caso aqui é de 13%. Então, por a taxa de conversão ser maior, o custo por venda deu uma reduzida aqui, né? Ó, vocês podem ver que bem diferente, o R$78 aqui deu 46. E como o custo de venda foi menor, o lucro por venda vai ser maior, né? E como aqui realmente a quantidade de vendas também foram bem maior, né? Quantidade de leads, vendas, a quantidade de vendas foi bem maior, ele também obteve um lucro maior, né? E aqui crescendo aqui de 10% em 10%, né? Chega no final do ano, realmente ele está aqui a 160 vidas, né? Ó, conseguiu vender 160 vidas, como eu falei, quanto maior a amostragem, maior a taxa de conversão, e você vê que quanto maior a taxa de conversão, maior o custo por venda, né? Na verdade, menor o custo por venda. Você vê que nesse exemplo aqui de 9%, o valor estava a R$78,43, já deu uma reduzida aqui para 38, porque ele conseguiu vender mais com a quantidade de leads que ele recebeu, né? E assim aumentando o seu lucro, né? Então, só para recapitular, você começou a investir em publicidade, na verdade, você separou um caixa na empresa, definiu um percentual para investir em publicidade e você está acompanhando de perto o seu CAC, né? Quanto é que está o custo de aquisição de clientes? Se você está conseguindo realmente ter um retorno sobre o investimento. Se está, esteja sempre aumentando, né? Que, na verdade, você vai estar sempre ganhando, né? E criar essa projeção de crescer pelo menos 10% ao mês, né? Não está em uma coisa estagnada, né? E uma coisa, quando comecei a estudar sobre growth, né, que é questão de crescimento, um exemplo que eu vi de uma empresa americana, que é uma agência focada em crescimento, que o CEO deles falava que são 3P que realmente faz uma empresa crescer, né? A primeira é pessoas, processos e plataforma. Você vai precisar de pessoas para fazer sua empresa crescer, né? No caso, você vai ter que ter vendedores para estar dando suporte a esse investimento por usar que você está fazendo, porque não adianta também você investir muito dinheiro e se as pessoas que estão com você não estão conseguindo atender ou não estão conseguindo dar qualidade ao atendimento, ao contato que vocês estão recebendo. Você vai ter que definir um processo de vendas muito bem e ter plataformas que realmente facilite essa questão do processo de vendas, para tanto gerenciar o processo de vendas como gerenciar as pessoas, né? Então, o quarto indicador que eu recomendo é você ter a receita para o funcionário, né? Você vai ter que contratar pessoas, mas da mesma forma, tão importante como contratar, é você também saber o momento certo de demitir algumas pessoas, né? Que no mundo das vendas, nós temos que saber quem são os vendedores que realmente geram lucro. Isso é muito importante para você não estar gastando dinheiro investindo em leads para vendedores que não estão conseguindo vender, né? Você tem que saber se aquele seu vendedor que está com você, se ele está te gerando lucro, ou se ele realmente, se pelo menos ele está se pagando, ou se ele realmente está gerando um custo para a empresa, né? Então, eu vou apresentar outra simulação aqui, que eu acho bastante interessante como indicador para você. Então, vamos lá. Nessa projeção aqui, eu já estou realmente mensurando os resultados por vendedor. Vamos presupor que a corretora tem 4 vendedores, né? Que é o Vicente, o Bruno, a Sara e a Rayane. E ela fez um investimento em compra de leads aí, 1.000, que no caso deu 250 para cada vendedor. Tipo, o Vicente recebeu 250 leads e teve o custo de R$6 por cada lead, e conseguiu vender 50 vidas, que a taxa de conversão foi de 20%, que é uma boa taxa de conversão aí, né? Ele teve um investimento aí de R$1.500,
não sei se isso aqui realmente, esse investimento está correto, mas vou ver se tem que analisar direito, se eu coloquei esse valor certo aqui. E o custo por venda, ele teve R$ 30, né? Como a taxa de conversão dele foi muito boa, o custo de venda dele foi muito barato, né? Tendo um faturamento de 10 mil, lembrando que eu estou calculando aqui como se cada venda tem um valor de R$ 200, né? E o lucro médio por venda deu 170. A gente sabe que varia muito aqui. Tem plano que você fecha que é R$ 500, bem mais. Então, com certeza, os valores vão ser bem melhor a nível de faturamento. Aqui já tem o Bruno. O Bruno recebeu 250 leads e ele conseguiu fechar 40 dessas 250 leads, né? Que no caso foi 10 a menos que o Vicente, né? Sua taxa de conversão foi 16. O custo por venda, pelo fato da taxa de conversão ter sido 16%, ele já, você percebe aqui que o custo por venda já deu uma aumentadazinha, né? Que deu uma reduzida no faturamento e o lucro médio também deu uma reduzidazinha, né? Aí aqui tem a Rayane, né? Ó, que, tipo assim, recebeu 250 leads e conseguiu fechar 10 vendas. A taxa de conversão 4%, que, como a taxa de conversão dela foi baixa, o custo por venda foi R$ 150 e o lucro foi R$ 50. Teoricamente, ela se pagou porque ela investiu 1.500, mas o faturamento foi 2.000, então ela lucrou R$ 500 aí. Ela pagou o investimento, mas seria bem melhor a corretora investir essas 250 leads distribuindo para esses 3 caras aqui, né? Que com certeza iria obter número de preferência melhor entre esses dois aqui, né? Eu acho que abaixo de 10%, eu acho que é inviável você manter um vendedor que ele está convertendo abaixo de 10% nas leads, né? Ou o vendedor não tem um argumento bom, você tem que estar analisando essas questões, né? Se ele fecha 3 aqui, se a taxa de conversão fosse 3% dele aqui, realmente você estaria tendo um certo prejuízo com esse vendedor, né? Então, o objetivo desse webinar foi apresentar esses indicadores financeiros para que você possa calcular o seu retorno sobre o investimento, você saber onde realmente está investindo, fazer uma projeção do crescimento da sua corretora. Hoje, se você vende 500 vidas, você tem que ter em mente que próximo mês eu quero vender 550 vidas, né? Que, então, quanto é que você vai precisar para realmente fazer esse investimento, né? Você tem que fazer essa projeção. Você pode utilizar esses exemplos que eu estou citando aqui, fazer essa projeção da questão de investimento, para saber se você está tendo retorno de investimento, você tem que estar escalando esse seu crescimento, né? Então, para recapitular, né? Você tem que fazer a definição de um prolabore seu para a saúde da sua empresa melhorar, saber também diferenciar a pessoa física da pessoa jurídica, né? Tipo assim, uma empresa, ela não cresce, ela não quebra assim do dia para a noite, né? Ela vai quebrando aos pouquinhos. E o maior responsável disso, por incrível que pareça, é o empreendedor. E, como eu falei, os maiores erros que muita gente comete é não saber realizar essa diferença da pessoa física para a pessoa jurídica, né? Quando você definir aí seu prolabore e tal, aí tipo, mas Vicente, qual o melhor valor que eu posso definir um prolabore, né? Eu recomendo, tipo assim, se você tem um vendedor ali que está ganhando R$ 4.000, bote o seu prolabore de 3.000 e, tipo, acho que isso pode talvez te desanimar, mas também talvez vai tirar você da zona de conforto, né? De fazer você trabalhar realmente para valer a pena o seu salário. Eu acho que você tem que dar esse gás aí, né? E você também transmitir para as pessoas realmente essa questão, para você vai transmitir uma confiança e uma transparência maior para as pessoas que trabalham com você, vai ver que você está realmente empenhado em fazer a coisa acontecer, né? Então, o segundo passo aí é investir 15% do faturamento em publicidade. Se você seguir essa regrazinha do 15%, você vai crescer bastante, né? E outra é você calcular o custo por aquisição, né? Porque não adianta, como eu falei, você está investindo R$ 10.000 por mês se você não sabe quanto está gastando para atrair, para gerar cada venda. E acho que disso também gera outras coisas bastante interessantes. Eu gosto muito dessa questão de estar fazendo projeções e isso
permite ver em que cenário realmente eu estou. A segunda é você realmente ter uma receita por funcionário, saber quem realmente está gerando resultado para a sua empresa, né? E esses 4 itenzinhos vão te ajudar realmente a saber o seu retorno de investimento, né? O quanto você está investindo e qual o retorno que você está obtendo. Isso é bastante legal. Tipo, agora você está... Foi com base nesse modelo que eu apresentei para você, nessas projeções, que a gente definiu o nosso modelo de negócio. A gente é uma empresa de geração de leads, a gente gera contatos de pessoas interessadas em fazer plano de saúde para corretoras de plano de saúde. Eu vou... Aqui é o site onde vocês podem obter mais informações. A gente já tem trabalho a nível Brasil com diversas corretoras. Então, a gente utilizou essas projeções para saber, tipo assim, que a corretora ela pode investir na gente e ela vai conseguir ter esse retorno, né? Ela vai conseguir escalar o seu crescimento, mas para isso você tem que realmente estar disposto a querer crescer, né? Ser como dono da corretora, ou sócio, você trabalha na parte de gestão, que é então gestão de venda, você tem que ter esse mindset, né, essa mentalidade. Eu quero crescer 10% ao mês, vou precisar investir 10%, vou ter que, na verdade, vou ter que investir tanto para crescer esses 10%, mas em 10 em 10%, você vai estar crescendo 3 vezes realmente aí, né? Então, esse era o objetivo do webinar, apresentar essas projeções para vocês. Então, até um próximo webinar, galera. E compartilhem aí o link com os outros amigos das suas corretoras, né? Tchau.